Oi pessoal, estamos aqui neste momento para realizarmos um curso, na verdade é uma oficina de pintura, né? Fomos convidados pelo pessoal do Farcinho, agradecemos imensamente por estarmos aqui hoje neste evento. Meu nome é Sueli, trabalho na Fundação Sementes de Vida e vou mostrar para vocês o material que nós vamos utilizar nesta oficina de hoje. Então, vamos trabalhar este motivo cactus, né, em homenagem ao projeto. E vamos também precisar, nós temos aqui o paninho de prato que vamos utilizar, a tábua, que precisamos de uma tábua com o fundo liso. Eu enviei para vocês antecipadamente a listinha do material que vamos precisar para esta oficina de hoje. Então vamos utilizar também o papel carbono para a gente fazer o nosso risco. Vamos precisar do desenho. Temos aqui papel manteiga também, no ofício. Um paninho para que a gente faça a limpeza dos pincéis. Vamos precisar também de um copo de água para limpar os pincéis. E temos aqui pincéis em vários tamanhos, como também um lápis grafite que iremos utilizar. E no papelzinho da lista eu enviei para vocês a numeração dos pincéis que nós vamos utilizar do 0 ao número 10. Como também vamos utilizar as tintas em várias tonalidades, em várias cores. E é isso, ok? Então vamos para o nosso próximo passo, que é a pintura em si, ok? Vamos lá? Então, minha gente, vamos lá para a nossa pintura. Estamos aqui, né? Na verdade, eu primeiramente eu contornei aqui pelo desenho com o carbono, fiz o desenho através do carbono, né? E logo após, para a gente adiantar, por conta do tempo, que é curto, aí eu já dei uma adiantada em algumas partes aqui da pintura. Primeiramente eu preenchi todo com branco diluído, né, toda a pintura, para ficar mais prático, para quando a gente vier com as tintas ficar com mais facilidade de colocar. E iniciei pelo jarrinho, né? Coloquei todo ele amarelo ouro, depois eu vim com a sombra caramelo, com a sombrinha caramelo, porque a gente tem que pintar de acordo, colocando a sombra e a luz na pintura, para que ela fique mais parecida com a real, né? Com a pintura real. Aqui também eu usei o pistache, o verde pistache, com o verde grama para a sombra, né? Essa parte mais clara seria a luz e aqui seria a sombra, que é onde fica a cor mais escura. Então vamos lá, eu vou pegar o amarelinho, eu tô usando um pincel número 6, né? Eu só dei uma cortadinha nas pontas, mas aí você inicia colocando todo o amarelo no desenho, deixar todo preenchido, tendo cuidado para não ultrapassar o risco, né? Porque para quem já tem uma certa experiência,
fará isso mais rápido. Mas quem é iniciante, que é a ideia nossa, né? Não sei se alguém aí de repente já trabalha com pintura, porque quem trabalha com pintura tem uma maior facilidade, né? E quem nunca trabalhou vai ter um pouco de dificuldade, mas tudo é questão de exercício, né? Na vida tudo que a gente faz, a gente tem que exercitar. E através do exercício é que a gente pega um pouco de experiência, né? Então aqui, ó, já tá praticamente... Na verdade, isso é uma pintura fácil. A gente escolheu esse motivo por conta do projeto Facinho, né? Ela deu esse motivo do cactus e a gente tá fazendo e a gente sabe que não é uma coisa difícil. Então, vou utilizar agora o caramelo. Aqui essa partezinha aqui vai ser uma cor mais escura, porque aqui é dentro do vaso. Então aqui vai ficar essa mesma cor, que é um marrom escuro, o sépia. Ok? Vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho menor, porque esses cantinhos geralmente a gente precisa de um pincel menorzinho para que a gente não ultrapasse o risco. E geralmente a gente trabalha com pouca tinta. Olha, eu coloquei só na pontinha, não sei se dá para ver melhor aí para vocês. Eu coloquei só a pontinha da tinta e do outro lado quase não tem, eu ainda posso enxugar um pouco, tirar um pouco dessa tinta, né? A gente sempre utiliza um paninho para limpeza. E vou colocar essa parte que tem tinta para o lado de cima. Então eu vou, aliás, eu vou começar pela lateral, vou deixar ela, eu encosto bem aqui, ó, na lateralzinha e venho esfumando ela, ó, trazendo um pouco para cá, ó. Então eu vou colocando, depositando e fazendo esse contorninho aqui. Não necessariamente que tenha que fazer no contorno todo, mas essas laterais é importante porque é o lado que tem mais sombra. Aí a gente deixa aqui essas lateraisinhas mais com essa tintinha aqui. Essa partezinha aqui que fica acima, aqui como tá baixo, aqui abaixo é a sombra, fica mais escuro. E essa partezinha aqui depois eu vou vir com branco para dar uma clareada também nessa parte aqui. E assim eu vou brincando com a tinta, tendo cuidado para não encharcar, né, não colocar muita tinta, porque essa parte aqui realmente não vai muita sombra. Aqui eu posso tirar o restante da tinta do pincel, mas é pouquíssima tinta que a gente usa nessa parte da sombra. Então eu vou colocar um pouco do branco para dar uma clareada. Vou colocar o branco eu posso colocar nessa parte do meio, aqui, ó, e vim puxando nas laterais. Só que eu não vou colocar em todo lugar, né? Eu vou colocar na parte que eu quero clarear um pouco, deixar um pouco mais claro. Aí vou puxando. E nessa partezinha de baixo que eu falei que eu ia colocar um branquinho, pouquíssimo também, acho. O branco, na verdade, a gente trabalha um pouco branco.
porque se a gente coloca muito branco também estraga a pintura. Então o branco a gente tem que ter um cuidado e trabalhar com colocar pouca coisa. Pronto, então vai dar essa clareadinha aqui no meio, ok? Então vamos lá preencher essa partezinha aqui de sépia, que é essa corzinha mais escura. Também vamos colocar com o pincel, esse é número 4, e ele tá lixado e cortadinho, aparadinho. Porque a gente também tem que fazer aparar alguns pincéis para justamente trabalhar nesses cantinhos menores. Porque se a gente trabalha com o pincel do jeito que a gente compra, sem aparar, aí fica difícil da gente pintar essas partezinhas mais escuras, essas partes mais pequenininhas, na verdade. Pronto, então aqui eu depositei o sépia. E vou vir agora para... Eu vou concluir aqui. Então, olha, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu fiz aqui. É a mesma coisa. Então, por isso que eu adiantei. Porque, como o tempo é curto, a gente talvez não desse tempo a gente fazer ele tudo. Mas é o mesmo processo desse que eu fiz, é igual a esse. E o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou também fazer aqui. Então, eu vou pegar o verde pistache, que é esse verdinho aqui. Eu sempre uso a tinta na tampinha, eu dou uma mexidinha na tinta. E deixo ela aqui na tampinha que fica mais fácil. Então, aqui é o mesmo processo, a gente vem e preenche todo o cacto. É o mesmo processo aqui. Eu vou preencher esses dois, porque esses daqui também é o mesmo processo. Vou preencher mais um aqui. Por conta dessa florzinha, tem uma florzinha aqui em cima do cacto. Então, aqui, olha, eu peguei um verde grama, que é um verde mais escuro. Aqui é o pistache, esse mais claro. E aqui, como essa parte aqui, ela tá abaixo dessa, aí aqui eu vou colocar uma sombrinha aqui, ó. Também venho com pouca tinta. Aqui, ó, também vou colocar uma sombrinha. Aí dou uma puxadinha aqui, porque essa partezinha aqui fica mais escura. Mas só essa parte que está abaixo, esse cacto está, esse aqui está abaixo desse. Então, a gente coloca essa sombra só nessa parte. Ok? E aí, a gente vem com branco, pra dar tira um pouco do excesso, dá uma clareadinha nas pontas. Ó, só de um lado a tinta, tira um pouco do excesso. E a gente coloca nessa partezinha aqui, que é a partezinha mais clara.
Que justamente vai fazer essa divisória, né? Do escuro e do claro, pra não ficar emendadinha. Aqui eu posso botar um pouco. Essas duas eu vou, depois, para adiantar o vídeo, eu vou fazer sem gravar, mas é o mesmo processo dessas três aqui. Dessas seis, na verdade, né? É o mesmo processo, ok? Só para não, o vídeo não ficar muito longo. Mas espero que vocês estejam gostando, né? Aí aqui tem uma florzinha. Aqui, ó, eu coloco só na pontinha, como se fosse essa partezinha de baixo mais escura. Venho aqui, ó. Bem pouquinha também. Esse daqui é um vermelho púrpura. É o rosé, né? Uma corzinha mais clarinha. Pra gente colocar aqui na florzinha. Aí também coloco pouquinho. Tiro o excesso e trabalho assim, nesse sentido. Do ladinho assim. Como se estivesse fazendo fazendo as pétalas, né? Dando uma puxadinha. Como se fosse um leque. Um lequezinho. Aqui na pontinha também a gente coloca também um pouco do branco, para dar uma claridade. Na pontinha. Pronto. E aí fica as rosinhas, na verdade a florzinha do cacto. Pronto, então agora nós vamos pintar este cacto aqui e depois eu concluo esses dois, ok? Pronto, agora vamos trabalhar com o verde country, para colocar nessa parte e fazer o mesmo processo. Vou pegar o pincel maior, pincel 10, número 6. Então, vamos utilizar o verde country, que é esse mais clarinho. Depois, para a sombra, a gente coloca o verde bandeira. Aí, a gente faz o mesmo processo. Preenche todo o cacto com esse verde mais claro. Aqui nos cantinhos, tendo cuidado para não ultrapassar o risco. Vou dar uma pausazinha aqui pra gente adiantar. Pronto, estamos aqui com ele todo preenchidinho. Vou fazer o mesmo processo da sombra, né? Colocar um pouco do verde bandeira e vou colocar nas laterais. E nessa parte que ela está por trás
deste outro cacto, né? Então aqui vai ter uma sombra. Porque o importante é você olhar para o desenho e perceber onde ele precisa de sombra e de luz. Tá aí colocando as partes escuras e as partes mais claras. Espero que vocês estejam gostando desta oficina. É uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu me sinto muito bem. Na verdade é uma terapia, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente está trabalhando nossa mente, nosso espírito, né? Que o objetivo maior, nós que acreditamos, né? Na espiritualidade maior, a gente sabe que um trabalho desse é um trabalho que a gente consegue acalmar nossa mente. Um trabalho interessante. Pronto, então aqui ó, eu já contornei com essa partezinha mais escura. Então aqui, gente, eu tô utilizando o verde maçã, que é esse verde mais clarinho, com o mesmo pincel que eu preenchi os outros cactos. E aqui tô fazendo o mesmo processo. Tô fazendo preenchimento, né? Nesta pintura específica aqui, o processo é praticamente o mesmo, né? A gente preenche primeiro toda a área e depois a gente coloca a sombra. Então aqui a gente preencheu já. Pronto, dou uma lavadinha no pincel. Aí vou pegar o pincel menor, o número 4, e vou pegar esse verdinho mais escuro, que é o verde grama. Então, esses tracinhos que ficam aqui, ó, que apesar da gente ter preenchido, mas dá para perceber ainda os riscos, né? Por isso que é bom trabalhar com a cor mais clara nessa parte de baixo. Também para a gente perceber os riscos que a gente vai encontrar. Então aqui, ó, eu vou começar por esta aqui. Aí eu coloco muito pouco também, só para dar uma riscadinha, para não ficar muito escuro. Porque essa parte também é muito delicada, a gente não pode colocar muita tinta. E dou uma leve puxadinha para a minha direita. Aí, este lado aqui, todo este lado eu vou depositando essa parte. Na verdade, sempre vai ter uma parte mais do que a outra atrás, essa parte de cima. A gente deposita aqui, ó. E dá uma puxadinha aqui, ó, uma esfumada. Muito pouquinho a gente coloca. Aí vai fazendo todo o risquinho.
Então, pessoal, estamos aqui de volta. Essa parte aqui eu trabalhei com verde grama para fazer essas partezinhas mais escuras, né? Dei uma esfumadinha onde era necessário. E aí agora a gente vai colocar, dar uma luz em algumas partes. Então a gente pode colocar aqui nessa lateralzinha aqui, colocar um pouco de branco. Do mesmo jeito a gente coloca a tinta só de um lado do pincel, né? Essa parte aqui não coloca. E vamos fazer o contraste, né? A partezinha mais clara, que seria a luz, e a partezinha mais escura, que é a sombra. E assim vamos moldando todo o nosso trabalho. O vídeo vai ficar cortado, porque por conta do tempo, e acabou que na hora que eu também estava gravando, o celular estava com a memória muito cheia, e eu tive que desinstalar alguns aplicativos para poder ter espaço. Então vamos trabalhando aqui com branco, só para dar um pouco de luz em algumas partes. Na parte mais clara do cacto. Coloco aqui um pouco também. Na verdade, o branco a gente trabalha com pouco branco. Aí se a gente sentir que colocou muito branco, por exemplo, aqui ó, eu venho com verdinho e posso passar por cima da parte que eu achei que ficou muito branco. Então, pessoal, vamos concluir nosso trabalho. A gente já concluiu esse cacto. Colocamos as partes mais claras e as mais escuras para ficar a luz e a sombra. Então, vamos agora para esse cacto. A gente vai colocar umas bolinhas aqui para simular como se fosse uns espinhos. Então, a gente pode pegar no próprio cabo do pincel e vai só colocando assim umas bolinhas para que fique mais enfeitadinho. Então é bem simples, ó. Vai colocando a tinta e depositando. Já estamos concluindo a nossa pintura. Pronto. Aqui eu vou terminar o olhinho, que eu já tinha iniciado também. Coloquei o sépia, depois coloquei também uma bolinha branquinha para simular o olho. Aí eu já dei uma adiantada aqui, justamente por conta do tempo, porque o tempo realmente é muito curto.
Aí o vídeo, ele ficou e vai ficar na verdade, cortado, né? Porque a gente adiantou um pouco aqui para poder dar tempo. Então, a gente conclui aqui o olhinho com cuidado, né? Nesses contornos aqui. Porque essa partezinha do olho, como é uma parte pequena, né? Tem que ter um cuidado para não ultrapassar o risco. E aqui do mesmo jeito, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. E aqui do mesmo jeito a gente vai colocar o pinguinho do olho com a pontinha do pincel. A boca, eu utilizei o vermelho é púrpura. Vou concluir aqui também a boca. Terminar de preencher, que eu tinha começado. É só fazer esse preenchimento. Aí nós vamos utilizar um pouco do sépia para escurecer bem pouquinho, só aqui em cima. Tira o excesso. Escurece um pouquinho. Bem pouquinho. E depois vamos colocar um pouquinho do branco para fazer uma luzinha aqui embaixo. E fazer aquele mesmo processo. Deposita e dá uma puxadinha. Sempre tendo cuidado para não colocar muito branco também. O branco a gente utiliza bem suave, bem pouquinho. Vou fazer também uma florzinha aqui. Uma florzinha aqui em cima desse cacto redondinho aqui. Aquele mesmo processo que a gente fez nessas duas. Coloco um pouquinho do vermelho púrpura. E vem com rosé, do mesmo jeito. Essa florzinha é bem fácil de fazer. Faz só essas coisinhas. O pincel a gente coloca em pé. Dá uma puxadinha. E finaliza com o branco. Só para dar uma luz. Então, aqui eu vou colocar uma graminha, bem pouquinha. Vou escurecer aqui um pouquinho. Aqui no chãozinho. Vou colocar um pouquinho de sépia. Porque como essa parte é a parte que, como se fosse o jarrinho, né, encostado no chão, fica mais escurinho essa parte. Depois venho com... Aí eu tô utilizando o pincel número 4, lixadinho. Vou colocar um pouquinho do verde grama também. Aqui nessa partezinha embaixo. Essa partezinha que encosta mais o chão, a gente deixa um pouquinho mais escura. Dá uma leve puxadinha. E vou colocar um pouquinho do verde maçã. A gente sempre dá uma batidinha
que a tinta desça e fique na tampinha. Vou pegar aqui um pincelzinho maior e vou deixar essa tinta bem diluída. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó, na pontinha do pincel. Vou pegar um pouquinho desse verde. Vou deixar essa tinta bem diluída. Bater, tirar o excesso e colocar bem pouquinho. Dar uma puxadinha. E a gente vai esfumando. Vai com a tinta bem diluída para não ficar aquela cor escura demais. Ficar uma cor bem suave. E o verde maçã, ele é um verdinho que dá um tonzinho bem suave. Eu gosto muito de trabalhar com esse verde. Fica como se fosse uma sombrinha, uma graminha. Pronto. Eu vou só limpar o pincel, como se estivesse limpando o pincel. E aqui eu vou, para finalizar, eu vou utilizar esse 00 da pontinha bem fininha. E vou dar só uma puxadinha aqui, de leve, como se fossem uns matinhos. Uma graminha bem suave também. De um lado e de outro. Então é isso, gente. Estamos aqui com o trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado do resultado, né? E até uma próxima vez, tá? Muito obrigada. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.